Júnior Santos, que esteve recentemente com negociação com o Corinthians, não foi para frente, tá? Corinthians, eu trouxe em primeira mão para vocês, notícia exclusiva também no canal. Corinthians ofereceu pagar 50% do salário do Júnior Santos. O Galo não aceita. O Galo aceita liberar o Júnior Santos por empréstimo, sem custo, de forma gratuita, desde que o interessado pague pelo menos, no mínimo, tá? No mínimo, 80%. Ou seja, o Galo aceita pagar no máximo 20% do salário do Júnior Santos, que também, outra informação que nós trouxemos em primeira mão, tive acesso ao contrato. Júnior Santos, primeiro ano de contrato no Galo, 1 milhão e 700 salário. Segundo ano de contrato no Galo, 2026, 1 milhão e 500 salário. Terceiro ano de contrato no Galo, se ele ainda estiver por aqui, com contrato em vigência conosco, 1 milhão e 200 mil de salário. 1.7, 1.5, 1.3, tá? Falei errado. É 1.7, 1.5 e 1.3. É 200 mil por ano que o salário dele vai caindo em escadinha aí que cai, né? 1.7, 1.5, 1.3. Este ano o salário dele é 1.5. Se o Bahia topar pagar 80%, ou seja, se o Bahia topar pagar 1 milhão e 200 e o Galo paga 300, o Bahia leva o jogador. Rogério Ceni pediu, Rogério Ceni, informação que eu tenho, tá? Aí já interessa mais a turma do Bahia do que a nós aqui, porque para nós isso aí é indiferente. O Bahia não tá conseguindo trazer o Alejo Vélez, que é um jogador que nós tentamos e também não conseguimos, e por conta disso, eles querem, Rogério Ceni quer o Júnior Santos para jogar de falso 9, que ele só tem o William José. E o Júnior Santos disputaria posição na posição de falso 9 ali no Bahia, que hoje ele só tem o Bruno José. O William José, tá? O William José. Então, pedido do Rogério Ceni, o Júnior Santos está sendo oferecido para diversos clubes do Brasil, Corinthians, Bahia e outros. O Corinthians se interessou, mas não chegou no consenso com o Galo. O Bahia se interessou e agora o Galo aguarda a proposta chegar de que o Bahia pague pelo menos 80% do salário. O Galo pagaria 20%. Um salário de 1 milhão e 500 atualmente, 20% é 300 mil, Bahia paga 1.2, Galo paga 300. Se o Bahia concordar com isso, Júnior Santos será jogador do Bahia, mas para isso o Bahia tem que aceitar essa condição do Galo, a proposta chegar, os clubes se acertarem. Por enquanto, vídeo gravado no dia 27 de janeiro, eu posso falar com vocês que a negociação está caminhando, mas ainda não está fechada. Vamos aguardar se o Bahia vai topar pagar esse valor. Com o Corinthians não deu certo, vamos torcer para que com o Bahia essa questão não seja um empecilho, tá? Não seja um empecilho. Então, espero que o trabalho seja realmente, ou esteja realmente sendo feito em silêncio por parte da diretoria atleticana e que em breve, até para que o Barba possa ter esses jogadores ainda nesta intertemporada, né, o Atlético possa ter esses jogadores, tá? O Oráculo me lembrou aqui que o Hulk já foi embora, hein? Foi. Tem mais pra ir, né? É, né? Não vai fazer falta pelo que tava jogando, mas assim, a história dele, o tamanho dele precisa ser reposto. A história do Hulk, o tamanho dele como atleta e como o peso que ele traz para a instituição precisa ser reforço. Mas aí os donos do Atlético devem saber muito melhor qual foi o retorno que ele trouxe nesses últimos 5 anos. O maior jogador da história do clube, não foi à toa. Investiu e colheu. Tá louco. Colheu. E é assim que a gente espera, Gil. Agora, voltando aqui. Hoje, 2 jogadores, se o Atlético tivesse que trazer 2 jogadores para você, seria qual posição? Quais posições? Primeiro volante e mais um atacante. E aí pode ser um 5 e um 9 ou um 5 e um 7? Isso, pode ser um de lado de campo, pode ser um pontinha, pode ser um outro centroavante, um jogador mais de área. Só 2, mas o primeiro volante pra mim, cara, não é possível. Não é possível. Vamos pra 3 anos, cara. Você não... 3 anos? E se faz um supositório aqui que o Barba virou e falou assim, ó, eu não preciso de primeiro volante porque o Maicon vai jogar ali. E aí? O Maicon, não é primeiro volante. Não, mas não precisa mas o Barba, esse é um erro das diretorias. Muitas vezes, o treinador que ninguém no Brasil tem futuro assegurado, define o planejamento inteiro. Não pode ser assim, o clube tem que definir. Queremos um primeiro volante, você vai trabalhar com o primeiro volante, nós vamos escolher um. Eu tenho certeza que nessas 5 posições que ele falou, tem um primeiro volante, porque não é louco de... O louco é o Bielsa, né? É, o louco é quem não traz o jogador pra posição, cara, sabendo que tem lá 4, 5, que desses 4, 5, 3 jogam improvisados e são improvisados, cara.
Então, quando o Otávio saiu do Galo? Não, 3 anos já, né? Não, meio do ano passado. Porque em fevereiro do ano passado. O Exausto Vera não conta porque ele nunca se firmou nem com quem pediu ele. Nem o Milito que pediu, ele jogou. Então, Fevereiro do ano passado, não foi que saiu o Otávio? Foi, velho. Fevereiro do ano passado. Passado. Ano passado. É isso aí. Como é que chama? Ou foi 24? Exausto Vera. Ou foi 24? Foi 24, 24, velho. Que Fevereiro ano de passado? Que loucura, Vamos pra 3 anos, filho. Pois é. Bom, enfim, ele saiu, ele era reserva, né? Só Pois pra é, gente ainda era reserva. seguir por aqui, ó, o Atlético tá agora encaminhando a renovação do contrato com o Riquelme, Gilbert, meio atacante aí da equipe Sub-20. Riquelme que não tem 18 anos ainda, tem 17 anos de idade. O Atlético encaminhando uma nova renovação, fez uma renovação com ele no começo do ano e agora preparando para subir o Riquelme, está fazendo uma nova para proteger, para blindar aí qualquer tipo de assédio do futebol do exterior e também do futebol brasileiro. O Riquelme vai se apresentar à seleção brasileira no domingo. Riquelme, o lateral direito Samuel, o volante Gomide, o meia Vinícius e os atacantes Riquelme e Gabriel Veneno, são os jogadores do Atlético que vão se apresentar à seleção. Retornam no dia 12, imagino que no dia 13 eles estejam, inclusive, à disposição do Eduardo Domingues, para o Eduardo começar a trabalhar com eles também. E aí, nessa próxima semana, o Atlético também divulgando quais os jogos, treinos, amistosos que deve fazer nessa intertemporada. Certamente, Gilbert, sem os reforços pretendidos e desejados por parte do torcedor. Não diga! E do treinador. Isso é lamentável, né, velho? É lamentável. O que dizer? Eu vou te falar um negócio que eu acho que você vai discordar de mim de alguma forma. Mas será que o Atlético não está buscando esses reforços em uma dessas seleções, em alguma dessas seleções que estão classificadas para a fase final da Copa e por isso não foi anunciado ainda, para não atrapalhar o desempenho deles na Copa do Mundo? Só se for Cabo Verde mesmo. Mas aquela ilusão de virar e falar assim, não, eu vou contratar e ninguém vai saber, não existe. Não existe. E... o Minda foi, ninguém sabia do Minda. E aí? Não, o Minda sabia, não sabia do Léo Duarte. Não, do Minda ninguém sabia, cara. O Minda, o Paulo Brax, se eu não estou enganado, me corrijam, por favor. Ele anunciou na coletiva, numa coletiva, cara. Ninguém sabia. E é um bom jogador. Eu acho que sim. Tava jogando Copa do Mundo até outro dia. Espero que seja. Continuou a Copa, não, né? Não, o Equador foi eliminado. Você tava pedindo a cabeça do Júnior Alonso e tá jogando a Copa também, velho. Pedindo a cabeça do Júnior Alonso. Velho, você pergunta para 10 torcedores do Atlético, 8 queriam mesmo que ele saísse. E dos 10 não imaginavam que ele fosse jogar o que jogou contra. Não, 10 não, porque eu imaginava. Não. Mentiroso! Quem sempre defendeu o Júnior Alonso aqui, inclusive, o que ele jogou contra a Alemanha, Vitor Hugo. O que ele jogou contra a Alemanha, ele não jogou no Galo nos últimos 4 anos, velho. Espera pra você ver ele jogando contra a França. Eu confio no meu general, inclusive vai botar o Dembélé no bolso. Eu tô torcendo por ele, velho. Você sabe que eu tô torcendo por ele, mas... Sabe o que o Mbappé fez, né? Já deu. Ele mudou de posição, ele foi pro lado esquerdo só para não enfrentar o Júnior Alonso, porque ele sabia que ele ia pegar o Paraguai pela frente. A gente já vem acompanhando esse investimento altíssimo, né, necessário, de 10 milhões de reais em obras lá no novo prédio da categoria de base. Isso é melhoria, sempre é positivo vindo para a base. Já precisava há muito tempo, inclusive, né, a questão, a academia um tempo lá, precisava de ter reformulação. Modernizou, né, Breno? Tá modernizando, tá. Hoje eu acho que o jogador que vem jogar no Atlético, tanto do profissional quanto da base, não pode reclamar de estrutura. Isso não pode. Eu acho que a questão do Atlético vai muito mais de processos. São os processos que acontecem na categoria de base, desde a formação do jogador, desde das peneiras, dos olheiros, da questão da transição, principalmente, que eu acho que é um ponto, porque o cara quando chega ali no sub-20, Pedro, parece que ele trava ali, né? E parece que emperra, né? Emperra e você não vê. Não vai pra lugar nenhum, cara, né? Por mais que alguns torcedores não entendam isso, pra mim, categoria de base, ela é muito mais você, né... mostrar jogadores, você formar jogadores do que propriamente você ganhar títulos. Mas é importante você ter um time pronto, feito da base, do que ganhar um título. Porque você tem que buscar na base a solução dos seus problemas, se é para você ter financeiramente, você sair de onde o atleta está. Mas aí, cara, olha a dificuldade que é. Hoje a gente está falando aqui de um Veneno, que está hipervalorizado, né? Mas ainda precisa de ter um trabalho maior com ele. O Riquelme, são jogadores que ainda detêm tempo. E aí você vê no profissional, que é outra coisa, tem que ter um alinhamento. Cauã Soares, é utilizado? Muito pouco. Muito pouco. O nosso Pacini é muito pouco também, mas quando foi utilizado, salvou a gente na Copa do Brasil. Então, assim, acho que ainda há pouca utilização. Por mais que o Atlético fale, olha, os garotos... Vitão,
treina, mas não joga, né? E nós estamos falando aqui do Atlético que está em busca de um lateral, de um zagueiro. Não poderia ser o Vitão, isso, se tivesse mais chance? E o fato do menino só treinar e não jogar, no caso do Vitão, prejudica o desenvolvimento dele. Porque ele não está tendo competição, não está jogando uma partida valendo, não está tendo as circunstâncias de jogo. Por mais que o treino tenha circunstâncias, ele esteja trabalhando com os profissionais, ele não está tendo a circunstância de jogo para evoluir. A pressão psicológica que de fato tem um jogo que não tem muitas vezes no treinamento. Mas o atleta tem boas mãos, eu acho. Essa questão do Luiz Carlos é um grande profissional, tem demonstrado isso. Agora, é questão de tempo. Né? O principal, Elton e amigos, era voltar para a Série A pelo seguinte, até para o jogador vir jogar no Atlético e tudo mais, você ter uma vitrine na Série A é bem diferente de você jogar, até no Sub-20 isso, cara. Você jogar na Série B, né, e tal, isso até para os empresários, para tudo mais. Então, assim, voltou para onde não deveria ter saído. Mas, gente, não está excepcional, não. Tem muito trabalho ainda por vir. Os investimentos precisam continuar sendo feitos dentro do Atlético na base. Que o exemplo que a gente está vendo no Sub-17, ele transcorra também, da mesma forma, com qualidade, em outras partes dentro do Atlético. Porque a cobrança também ao Sub-17 está se tornando bem maior. Porque a gente começa a olhar sempre para os jovens do Sub-17 ou dessa geração do Sub-17 como a solução para o Atlético. Então, que o Atlético realmente faça valer esse do local onde não deveria ter saído, para não voltar mesmo, para não passar o vexame que passou na temporada passada, quando caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Fabrício, e base para profissional, realmente a diferença ela é considerável, né? Essa adaptação ela é fundamental, né? Fundamental, é a parte principal, é essa transição, né? São pessoas que têm que ser incumbidas disso aí, dessa missão aí, não é fácil, é ajudar. E aí, entre elas, está aí a comissão, está o Guilherme, a comissão técnica, tem que ter o respaldo, os jogadores mais experientes, os jogadores que foram criados na base do Atlético, tudo isso é importante. A paciência da torcida, a nossa paciência com o menino, tudo tem que se adaptar, uma adaptação nossa, assim, e pegando de leve, né, se adaptando o menino aí para ele num crescimento, porque assim, nome de craque ele tem, né? Nome de craque ele tem e vem mostrando isso nas categorias de base, né? Você tava pedindo ponta esses dias, e aí o pessoal tá sugerindo um ponta. Sim. Porque tem um ponta aí que tá indo pro terceiro time emprestado nos últimos 3 meses. Tava lá na Arábia Saudita, agora tá indo pro Pafos do Chipre. Um ponta que eles falam que é muito habilidoso no 1 contra 1, né? 1 contra 1 rápido, habilidoso, tem velocidade, bate bem com a perna esquerda, bem com a perna direita. Aí eu pifo no Pafo? Pifa. Um jogador que pifa muito. O nome dele é Gabriel. Gabriel, mais conhecido como Biel. Tem espaço? Meu Deus do céu! Não fala esse nome. Na hora que vocês chegaram, eu falei, eu queria isso aqui. Eu falei, meu pai, não faço não. O Cris tava puto aqui que a gente colocou na pauta. A volta, né? O pesadelo, né? Tem menor possibilidade, inclusive, tá vendo aí. Você acabou de falar, foram 3 times em menos de 6 meses. Absurdo. Não, absurdo. Parabéns para Vitor, né? Diretor de futebol. Não tô falando do Vitor, São Vitor, goleiro, ídolo, não. Tô falando do Vitor, diretor de futebol. Ai, quiser a minha pessoa, mas tem que saber dividir, tá, gente? Pra não criar uma animosidade. Parabéns ao Vitor, diretor de futebol, e parabéns ao Paulo Brax. Olha, baita contratação de vocês dois. O Vitor... Aí, o Biel aí, ó. Ah, meu Deus. Nossa, rapaz. Nossa senhora. Isso aí, isso é sacanagem. Maluco. Não, vocês fizeram Vamos até tirar da tela isso aí. Ô, Pablo, tira aí, por favor, pelo amor de Deus, faça comigo, não. Vamos falar do assunto do Galo do dia mesmo, Cris, que é o impedimento semiautomático. Olha só, a CBF pediu ao Atlético para testar os equipamentos de impedimento semiautomático. São aí vários iPhones 17, pelo né? celular mesmo. Pelo celular mesmo que faz os impedimentos semiautomáticos. Olha só, tá esse equipamento, claro, tem todo o equipamento em volta. É um gadget, né? Aí tá vendo? Que ficam lá instalados nos estádios. E aí o impedimento semiautomático tá sendo testado pela CBF. E aí a CBF pediu ao Atlético para fazer esse teste nos jogos do Sub-17, do Brasileirão Sub-17, na Arena MRV. Só que aí a CBF, como sempre, pensa muito bem, né? Tem um problema de calendário. O pedido envolve aí as 7ª e 8ª rodadas. Eles são tão bons nisso. Pois é. O pedido é pra testar na Arena MRV, na 7ª e 8ª rodada. Brasileiro Sub-17. Só que aí, a 7ª rodada, o Atlético enfrenta o Fortaleza no Ceará.
E no dia 18, na outra rodada, mas aí, Lucas, a Arena MRV está indisponível para montagem de um show. Show do grande amigo do Bauchita, Djavan. E aí, no caso, a rodada contra o Atlético Paranaense ainda não está marcada no site da CBF. Inclusive, eu olhei hoje de manhã no Fala Galo, não tem data, nada marcada. Aí o Atlético pediu ou para testar antes do dia 11 agora de julho, ou depois do dia 21. Que é depois do dia 20, na verdade, né? E aí o que pode acontecer? Pode ser num jogo do Galo feminino, das Vingadoras. Que é no dia do meu aniversário, dia 22 de julho. Olha só. Joga a Copa do Brasil com o Atlético Piauiense. Você é 22, então? 22, maluquinho. Então, aí a CBF ainda não respondeu ao Atlético. Lagoa. O Atlético ainda tem que ver junto com a CBF como que vai ser essas datas, porque todos os estádios tem que estar ali testados para ter essa isonomia e começarem na mesma rodada. E isso é muito importante exatamente por isso, porque precisa testar, não porque é um equipamento da CBF, é porque a Arena MRV precisa serem testados esses equipamentos lá para que a Arena MRV esteja apta a ter o sistema do impedimento semiautomático. Galera, passando aqui rapidinho, tá? Pra agradecer vocês aí que acompanham o vídeo até aqui, peço o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força, não esquece não, tá? Vai ajudar demais. E quem tá chegando, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o seu sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui no canal. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, tá bom? Deixa o seu like também, tá? O seu like é muito importante. Vocês vão gostar desse canal. Nós só trazemos notícias aqui do Galão. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui, ele atende toda a torcida do Atlético Mineiro. Se você é atleticano ou atleticano, tá no lugar certo, vem fazer parte aqui desse canal se inscrevendo, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante pro canal, ajuda demais. Compartilhem o vídeo com os amigos também, vai ajudar muito o canal, tá bom? O YouTube também identifica que esse conteúdo está sendo relevante para todos que estão inscritos aqui no canal e ele indica esse canal para mais pessoas que curtem o Atlético Mineiro. E assim, nós aumentamos o número de inscritos aqui no canal, tá bom? Então a gente agradece demais o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, fiquem à vontade, esse canal é de vocês. Mas antes de sair, verifique se está inscrito e o sininho de notificação está ativado, tá bom? Forte abraço, tamo junto, valeu galera!